sempre aos teus pés. Eu te bendirei, adorarei por quem tu és. Agradecido sempre serei. Eu não merecia isso, eu sei, mas a tua graça me alcançou, e o teu amor naquela cruz me libertou. Eu te amo, te adoro, eu te louvo, meu Senhor. A Jesus seja a honra, a glória e o louvor, para sempre e sempre. Amém. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, e se a oliveira se secar e nos campos não se tenha mais o que plantar, eu me alegrarei em ti, ó Deus. Todos os meus dias serão teus. És a minha força para viver, e o sol que nasce em cada novo amanhecer. Eu te amo, te adoro, eu te louvo, meu Senhor. A Jesus seja a honra, a glória e o louvor, para sempre e sempre. Amém. A Jesus seja a honra, a glória e o louvor, para sempre e sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Convido você a abrir em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler os 5 primeiros versos desse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 a 5. Uma orientação de Paulo ao seu discípulo ali, Timóteo, uma orientação que parece descrever muito bem os nossos dias. O texto diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Muito interessante Paulo falando que o Espírito estava sinalizando que nos últimos tempos algumas características seriam bem salientadas. Creio que quando Paulo fala para Timóteo ali, ele está descrevendo situações que já aconteciam no tempo ali em que Paulo e Timóteo estavam vivendo, mas que dentro dos nossos dias é muito perceptível essas ações. E é muito interessante observar que quanto mais nos aproximamos da chegada, da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus, mais essas coisas ficam evidenciadas, desvio das pessoas da sua fé,
pessoas dando ouvidos a espíritos enganadores, a demônios que agem através de pessoas. O texto dá a característica dessas pessoas: são hipócritas e mentirosos. Diz que a consciência dessas pessoas são extremamente insensíveis. Ontem eu fiquei em choque ao ver um vídeo na Argentina, um grupo enorme de mulheres festejando e celebrando, parecia carnaval. O único problema é que elas estavam fazendo isso porque na Argentina eles estão votando o aborto, ou seja, o assassinato de crianças ainda dentro do ventre da mãe. E as pessoas comemorando isso como se fosse uma grande vitória, como se fosse um grande bem. A mim isso me parece uma ação clara de demônios. O texto afirma aqui também que proíbem o casamento, parece muito dos nossos dias. O casamento tem sido abolido. E o texto diz que ordenam que se abstenham de alguns alimentos, que Paulo faz questão de dizer que devem ser recebidos como uma graça de Deus. É interessante como as pessoas têm buscado parecer melhor do que as outras, até neste quesito. Eu estou falando sobre se alimentar bem, de uma forma saudável, mas eu estou falando sobre o orgulho do ser humano ao se achar melhor do que os outros, porque fazem certas restrições de alimento. Irmãos, hoje a gente vai pensar um pouquinho e vai meditar um pouco na palavra de Deus, falando sobre crença, sobre fé, sobre naquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que o mundo acredita, as coisas que estão acontecendo neste mundo hoje, que Paulo relata como se fosse a visão dele dos dias atuais. E pensar um pouco onde nós estamos depositando a nossa fé, em quem nós estamos acreditando e por que estamos acreditando nessa pessoa. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de estarmos juntos. É muito bom, Pai, podermos louvar e exaltar o Teu santo nome como igreja Tua. Seja aqueles que estão aqui, Senhor, no templo, ou aqueles que estão em casa. Rogamos as Tuas mais ricas bênçãos, Senhor, para a Tua igreja neste momento. E pedimos que o Senhor nos traga a concentração necessária, o foco para que possamos prestar atenção somente em Ti, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor tem sido tão maravilhoso, de tantas formas, diariamente sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. E é por isso que nós reservamos este momento para isso, para expressar realmente a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, a honra e a alegria da Tua presença em nosso meio. E que pela Tua graça e misericórdia o Senhor também possa falar conosco através da Tua palavra. Este é o nosso desejo, Pai. E pedimos, Senhor, que pelo Teu amor o Senhor possa nos atender. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, né? O Salmo 126, verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? São muitas bênçãos, né? Se a gente fosse realmente grato, a gente passaria a vida toda apenas agradecendo, né? E deixando os pedidos um pouco de lado, porque realmente nosso Deus é misericordioso e Ele faz muito mais, né, do que a gente possa imaginar, do que a gente realmente mereceria, né? Então que a gente possa se alegrar nessa noite, né? Tem que ser um motivo de alegria, de festa, né? Toda vez que a gente se reúne, pela liberdade que a gente ainda tem no nosso país, né? De poder expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus, né? A gente é livre para prestar o nosso culto. Que isso seja motivo de muita alegria mesmo, amém? Aqueles que puderem então ficar em pé, aquele que está feliz. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que
feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Chega porque caiu a colinha. Colocar um peso aqui para não fugir mais. Continuando, né, falando de alegria, dia festivo, né? Hino 411 do cantor cristão. Deus louvar.
Mais um do cantor cristão. E no 15, a Deus demos glória, exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer vos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Cantai ao Senhor. Um cântico antigo, que nem aquele outro que eu trouxe aquela vez também, né? Parece que a igreja não conhecia. Acho que talvez esse também talvez não conheça. Mas é bem fácil também. Então não tem segredo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui e que em todas as vezes nas nossas vidas, em todos os dias, a gente possa cantar um cântico novo, ó Pai. Que o seu louvor esteja continuamente nos nossos lábios, ó Pai. Possamos reconhecer a tua soberania nas nossas vidas, ó Pai. Possamos reconhecer que o Senhor tem o controle e a supremacia de tudo, e que a nossa adoração e aquilo que nos move, ó Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por tudo, por mais uma vez estarmos aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a abrirem Lucas capítulo 11. Lucas 11, eu vou ler do versículo 14 ao verso 20. Nos últimos domingos nós temos lido do 14 ao 28. Esse vai ser o trecho mais abordado hoje, então a gente vai ler somente esse trecho. Lucas 11, de 14 a 20. Diz assim o texto: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará a outra. E então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Belzebu. E se eu expulso os demônios por meio de Belzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Temos a consciência de que este é o texto sagrado, Pai, inspirado pelo Senhor, capacitando homens, separando esse registro, Pai, para que ele pudesse chegar até nós. Que hoje nós, com esse privilégio, nós possamos desfrutar, Senhor, da beleza das Tuas palavras, da verdade que elas contêm. Que isso possa nos convencer de uma vez por todas que nós precisamos ter a Tua palavra como orientação sobre as nossas vidas, porque parece que a nossa geração está negociando muito isso e deixando muito, Senhor, a Tua palavra de lado. Tem misericórdia das nossas vidas. Que essa noite nós possamos fazer uma avaliação, que nós possamos com clareza enxergar a Tua vontade, o Teu propósito. Se algo precisa ser corrigido em nós, que hoje nós tenhamos a possibilidade do arrependimento, do pedido de perdão, e recebermos essa graça, Senhor, da reconciliação em nossas vidas. Por favor, Senhor, este é o nosso desejo, que a Tua palavra possa ser clara e límpida, que ela venha iluminar os nossos caminhos. Mais uma vez, Senhor, diante de Ti, eu peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que neste momento, Senhor, possa me concentrar somente em Ti. Que o Senhor possa reduzir aquilo que eu sou. Que o Senhor possa controlar o ímpeto do meu coração e a língua que está na minha boca. Que somente a Tua palavra possa ser proferida. Seja um tempo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome somente. Anseio por ouvir a Tua voz, Senhor, e peço pela Tua misericórdia que o Senhor utilize a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor fale comigo e através de mim, mas toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos,
Um texto muito interessante, com muitas lições. A gente está tentando extrair o máximo possível. A gente sabe que o texto bíblico ele é infinito, né? A gente pode ler e reler e reler e reler e sempre algo novo vai aparecer. Eu lembro de uma vez que eu ouvi um testemunho de um missionário dizendo que ele pregou em um país se eu não me engano, era por quase 20 anos, e ele só tinha uma folha do Evangelho de João no Novo Testamento. Já imaginou você ter da Bíblia inteira uma folha só? E ele pregava nessa mesma folha todas as semanas, numa igreja que era perseguida. Se você não sabe por que eles não tinham uma Bíblia completa, é que no caso deles serem presos, eles podem amassar facilmente uma folha e engolir. Agora a Bíblia inteira, não dá para fazer isso rapidamente, não é verdade? Então, para a preservação da sua própria vida, ele andou por muitos anos pregando uma folha só. Nos últimos domingos nós temos aí selecionado um texto específico, onde Jesus acaba de operar um milagre. Ele expulsa um demônio. Para algumas pessoas isso não parece ser algo tão extraordinário. Hoje, se você liga a sua televisão e vai mudando um pouco de canal, é provavelmente que você encontre um canal evangélico e talvez lá naquele momento esteja alguém expulsando um demônio. Mas aqui o texto fala sobre uma característica bem específica desse demônio. O texto diz que era um demônio mudo. E assim que esse demônio saiu, aquela pessoa que não falava, passou a falar. Interessante porque no versículo 14 diz que a multidão que estava ali, ela ficou admirada com o que estava acontecendo. E é muito interessante porque quando Jesus é aclamado pelas multidões, ele causava grandes ciúmes nas pessoas que eram lideranças religiosas da época. Dessa realidade, Jesus aclamado pela multidão, a liderança religiosa começa a apontar coisas em Jesus, porque não podia falar sobre o milagre de Jesus. No versículo 15 e 16, Jesus é acusado de duas coisas. Versículo 15, ele é acusado de ser alguém que está sobre o domínio do líder dos demônios, que o texto chama de Belzebu. No versículo 16, as pessoas questionam o milagre de Jesus, pedindo a ele que ele faça um milagre maior, mais poderoso. A ideia é que ele realize um sinal dos céus. Dentro dessa perspectiva, Jesus traz duas respostas na sequência. Uma nós já tratamos no último domingo, quando Jesus apela para que as pessoas façam uma avaliação lógica do que eles acabaram de afirmar. Jesus diz: olha, se eu sou orientado, guiado, manipulado por um outro demônio, então eu estou lutando contra o meu próprio reino, porque se um demônio expulsa um outro demônio, nós estamos lutando contra si, e essa divisão vai fazer com que aconteça a ruína do nosso reino. Jesus diz: isso é impossível de ser feito. Satanás não faz isso. Satanás ele não se levanta contra si mesmo, pelo contrário, ele causa divisão nos outros, para que os outros sejam derrotados, e os outros somos nós, os filhos de Deus. Hoje nós vamos abordar a questão do versículo 16, e a resposta que Jesus dá no versículo 19 e 20. Versículo 16, algumas pessoas diziam, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Irmãos, quando a gente fala sobre essa questão de receber um sinal do céu para crer em Deus, é muito interessante esse desejo do ser humano. Certamente você já passou por alguma experiência assim. Ansioso, na expectativa por uma resposta de Deus, com dúvidas na sua mente, no seu coração, você começa a pedir para Deus uma resposta: Senhor, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu vou nessa direção ou naquela direção? Eu aceito ou eu não aceito? O que eu faço, Senhor?
E muitas vezes a gente vai e tenta buscar a resposta na Bíblia, e às vezes aquela resposta não parece ser tão clara. E de repente a gente, com um questionamento na cabeça, eu sigo nessa ou naquela direção, a minha resposta é sim ou é não, é mais ou é menos, é para cima ou é para baixo, e a gente, ansioso, começa a dizer: Senhor, você poderia me mandar um sinal? Você poderia me dar uma indicação? Alguma coisa assim extraordinária? A gente lembra de personagens bíblicos pedindo uma prova. Você lembra disso? A prova. Para saber qual é a resposta, para saber o que eu devo fazer. Eu lembro de um amigo meu, estava conversando com ele um dia desses, se formou no seminário junto comigo, apresentamos o TCC no mesmo dia. E eu lembro que na época que ele estava namorando uma moça, que não foi a moça que ele casou, mas ele pediu para Deus uma resposta para saber se ele deveria namorar com aquela moça ou não. E ele falou assim: Rafael, eu estava lá, e ele trabalhava numa loja, e ele falou assim: eu estava lá e eu falei para Deus: Senhor, se for ela, Senhor, manda que alguém entre aqui na loja com uma camisa do Brasil, mas aquela camisa azul. Falei assim: Rafael, ninguém usa aquela camisa azul. E naquele dia o rapaz entrou com a camisa do Brasil, a camisa azul. Era a época da Copa do Mundo, mas isso não tem importância. Brincadeira, gente. Eu não lembro se era a época da Copa do Mundo. Mas você já fez isso? Você já buscou de Deus um sinal para que você cresça em Deus? Às vezes a palavra de Deus, ela é tão clara, mas tão clara, que incomoda a gente, e a gente ainda precisa de um outro sinal para dizer: olha, Senhor, isso daqui realmente é verdade, então me manda um sinal, me mostra alguma coisa, me faça uma revelação, que alguém venha e me fale, que um homem ou uma mulher de Deus me fale, que aconteça algo miraculoso. Não é assim que a gente faz? É interessante porque essa característica, ela não é só nossa, ela caminha com o ser humano durante toda a história. Dificilmente vai haver um povo, aliás, dois povos que moravam numa mesma região, que viram tantos milagres e poderes de Deus e sinais de Deus, como o povo egípcio e o povo hebreu que viveram na época de Moisés. Você lembra de Moisés no Egito? Quando ele tem aquele encontro com Deus, Deus envia ele a Faraó, ele pega o cajado lá, e o cajado se transforma em uma cobra. Você lembra disso? Você lembra que vieram 10 pragas sobre o Egito? Você lembra alguma praga do Egito aí? Me refresca a memória. Lembra alguma praga do Egito? Gafanhotos, tem outras? Água em sangue. Tem mais alguma? Eram 10, hein? Isso é aula de escola dominical, tem que saber as 10 pragas do Egito de cor. Tinha do sangue, tinha das rãs, tinha da úlcera, da escuridão, do granizo, né? A morte dos primogênitos. Irmãos, manifestação clara do poder de Deus. Em Êxodo 12:12 diz que Deus fez isso com a intenção de colocar todos os deuses do Egito de uma forma em que eles fossem envergonhados, porque somente nosso Deus é o Deus verdadeiro. Sabe o que aconteceu depois de tanta manifestação do poder de Deus? O povo do Egito não acreditou em Deus. A Bíblia fala que assim que o povo de Israel saiu dali, o faraó mandou o exército dele atrás do povo. Não foi isso que aconteceu? Será mesmo que milagres e coisas sobrenaturais nos convencem a crer em Deus, a crer na verdade de Deus, que é a sua palavra? Aí você pode falar assim: mas Rafael, o povo do Egito não creu, mas o povo de Israel creu. Creu nada, irmãos.
Quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, eles começaram a encher o ouvido de Moisés e dizer: por que você nos tirou de lá? Trouxe a gente para morrer aqui? A gente devia ter ficado lá. Não foi isso que aconteceu? E Deus se revelou mais uma vez com poder e abriu o Mar Vermelho, o povo todo passou a pés secos. O exército do faraó veio atrás e foi eliminado pelo mar. E aí o povo creu em Deus? Não, irmão. Esse povo que saiu do Egito, ele teve que morrer todo no deserto, porque eles continuaram reclamando de Deus, continuaram duvidando do poder de Deus, mesmo Deus mandando maná, mesmo mandando carne para eles no deserto, continuaram duvidando de Deus. Irmãos, a história mostra isso. A história mostra o que, pastor? A história mostra que o ser humano acredita naquilo que ele quer. Independente se tem um poder milagroso, independente se algo extraordinário aconteça, nós só vamos acreditar naquilo que nós queremos. Mesmo que a verdade seja esfregada no nosso rosto, nós só vamos chamar de verdade aquilo que nós queremos chamar de verdade. Mesmo que seja mentira, nós vamos continuar acreditando naquilo como se fosse verdade. Porque não importa o argumento, não importa aquilo que os nossos olhos veem, nós só vamos acreditar naquilo que nós queremos acreditar. A pergunta é: no que você quer acreditar? Você quer acreditar em Deus ou acreditar nos homens? Jesus chega exatamente nesse ponto com esses homens. Eles acabaram de ver, foi na frente deles, um milagre, um demônio sendo expulso, o homem que era mudo passa a falar, e eles vão e dizem para Jesus: olha, daria para você fazer um sinal aí nos céus? Um milagre mais forte, mais poderoso? A ideia do texto é que talvez a gente passe a acreditar em você. Exatamente como algumas pessoas vêm e nos questionam, e às vezes afirmam: se Deus fizer isso na minha vida, eu passo a acreditar nele. Se Deus fizer aquilo, eu vou para a igreja. Já ouviu essa? Jesus chega nesse ponto de ser acusado, de ser desafiado a trazer um milagre maior para que as pessoas venham a crer. Na sequência, quando Jesus responde, ele diz, versículo 19: vocês estão me acusando de expulsar demônios pela ação de Beelzebu. Mas Jesus faz uma pergunta: se eu expulso pelo meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores, a maior parte das versões diz, por que os vossos filhos os expulsam? Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão questionando eu expulsando os demônios, e os discípulos de vocês, e os seguidores de vocês, aqueles que estão abaixo de vocês, os seus filhos, quando eles expulsam os demônios, eles expulsam pelo nome de quem? No poder de quem? Quando Jesus está desafiando essa realidade, ele está dizendo assim: vocês acreditam quando um homem, como um ser humano comum faz, mas quando eu faço, vocês duvidam. É o mesmo milagre, mas eles só acreditam quando os seus discípulos fazem. Quando Jesus faz, não. Quando Jesus faz, não. Quando Jesus faz, tem alguma coisa errada. Quando Jesus faz, deve ser porque um demônio fez. Jesus, ele não está dando um aval aqui, está dizendo que os seguidores daqueles homens realmente expulsavam demônios. Até porque o texto na sequência diz: por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Quando Jesus faz isso, ele está apontando, dizendo que aquilo que aqueles homens fazem é aquilo que a gente chama de charlatanice. Já ouviu falar?
pessoas que simulam a expulsão de demônios exatamente para se promover. A gente viu um caso assim em Atos, se eu não me engano é capítulo 19, em que alguns homens tentam expulsar um demônio de verdade, não um demônio teatral, o demônio de verdade. E os homens falam assim: saia desse homem em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio vira para eles e diz assim: a gente conhece Jesus, a gente também conhece Paulo, mas vocês, a gente não conhece não. E o texto diz que o demônio partiu para cima dos caras lá, bateu neles e eles foram embora nus. Jesus está mostrando o seguinte, ele diz: esses que dizem expulsar demônios, que estão fazendo uma encenação, eles vão ser os vossos juízes. Juízes no sentido de que eles vão comprovar que vocês estão errados, porque vocês acreditaram na mentira deles, ao invés de na verdade de Deus. Irmãos, você observou o peso dessa responsabilidade? Jesus está dizendo que nós somos responsáveis por aquilo que acreditamos. Você e eu. Se você acredita numa mentira e diz que aquilo é verdade, a responsabilidade sobre isso é sua, e somente sua. E um dia nós prestaremos conta. E Jesus está dizendo exatamente isso a esses líderes, dizendo o seguinte: olha, vai haver um tempo em que vocês serão julgados. E vocês serão condenados exatamente porque vocês creem nesses homens que praticam a mentira, e vocês chamam a mentira deles de verdade, e chamam a verdade de Deus de mentira, de coisas de demônio. Jesus ele está expressando a realidade que nós mais vemos nos nossos dias, uma disputa, que é uma disputa espiritual entre mentiras e verdades. Isso é tão real, e é tão real, que as pessoas estão definindo terceirizar a verdade para outros. Isso tem acontecido muito no meio da religião, porque as pessoas começaram a dizer o seguinte: aquilo que o pastor fala, o padre fala, o líder religioso fala, é a verdade e eu preciso seguir. Só que isso não é verdade. A verdade que nós precisamos seguir é essa aqui, irmãos. É a palavra de Deus. Cada um de nós é responsável por definir e buscar na palavra a verdade. Hoje qualquer pessoa com um quadro assim atrás da parede, com um título, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, está impondo mentira sobre as nossas vidas, porque é um especialista. Quem mais eu tenho visto cair nesta mentira de Satanás são pais criando seus filhos. Quando a dúvida é sobre o procedimento de como orientar o seu filho, o que fazer em relação aos seus filhos, o último lugar que as pessoas buscam resposta é aqui. Minha filha concordou lá, ela falou: ei. E nós temos sido orientados a deixar sempre a palavra de Deus de lado, para buscarmos a verdade, entre aspas, no Google. E você precisa entender e compreender, se você chama a mentira de verdade, a responsabilidade é sua por crer naquilo. Assim como a responsabilidade é sua por não crer na palavra de Deus.
Eu lembro que quando eu era líder de jovens ainda lá no Casqueiro, eu fiquei sabendo que uma mãe propôs para si mesma que ela nunca disciplinaria os seus filhos utilizando a vara, porque ela tinha aprendido com a psicologia que aquilo poderia traumatizar os seus filhos. Uma mulher cristã, dizia ser conhecedora da palavra e dizia ser uma serva de Deus, mas preferiu deixar a palavra de Deus de lado para seguir os mentirosos da nossa época. Irmãos, eu vou ter que ler de novo o texto de Timóteo que a gente começou a mensagem dessa noite. Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Timóteo 4, de 1 a 5. Jesus estava ali desafiando aqueles que queriam um sinal miraculoso para provar ali, para que eles passassem a crer. E aí Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Irmãos, cada um de nós crê naquilo que quer crer. Você faz isso, eu faço isso. Você acha que as pessoas creem na mentira, tendo consciência clara de que estão crendo na mentira? Não, irmãos. Todo mundo que acredita em algo, acredita que aquilo é verdade. Como é que a gente define se algo é mentira ou algo é verdade? Olha, é simples. Passe pelo filtro da palavra de Deus. Se você não passa as coisas que você aprende pelo filtro da palavra de Deus, aonde você vai cair? Segundo Paulo, você vai dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Parece o Espírito de Deus, mas é um espírito enganador. Parece doutrina bíblica, mas é doutrina de demônios. Parece ser coerente, fazer sentido, mas leva as pessoas para o caminho do inferno. Quando Paulo dá o exemplo, ele diz sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos. Irmãos, homens mentirosos, será que ainda existe na nossa época homens mentirosos? É só ligar a televisão. Que tem consciência insensível. Pessoas, aqui a ideia não é um sentimento de sensibilidade, não é a ideia de você chorar vendo um filme ou um seriado no Netflix, ou se comover com uma coisa triste, com uma notícia ruim. Não é isso. É pessoas insensíveis à voz de Deus, à ação do Espírito Santo, ao toque de Deus nas suas vidas. São pessoas que têm um coração calejado, que não tem mais sensibilidade alguma. Parece que Deus, mesmo que Ele venha e sacuda essa pessoa, dê um tapa na cara, ela não consegue mais sentir nada. O texto diz que essas pessoas proíbem o casamento. Irmãos, proibição de casamento é destruição de famílias. Como tem sido raros hoje os casamentos. Hoje a gente, quando ouve falar do casamento, o casal já está morando junto, às vezes já tem filho. Algo que deveria ser vergonhoso é celebrado. Casal de namorados engravida e está todo mundo na rede social mandando aplausos, fazendo festinha e dizendo que lindo.
Já vou comprar não sei o que para o seu filho ou para sua filha. E o texto diz que essas pessoas ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou. É interessante, né? Porque o texto não diz que eles sugerem, o texto diz que eles ordenam. Por que alguém ordenaria a abstinência de alimentos? Paulo, que sempre viveu dentro ali da cultura judaica, sabe que essa questão era sempre vinculada a uma pureza moral, uma pureza religiosa. O judeu jamais comeria carne de porco. E dentro dessa realidade hoje, as pessoas trazem isso para uma pureza moral também. Hoje nós temos alguns grupos aí de pensamentos alimentícios. E quando você ouve essas pessoas falarem, você nota. Elas estão querendo impor sobre nós valores morais. Querem mostrar que você é melhor do que os outros se você seguir certos padrões alimentares. Eu dou risada. Desculpa aí se você está vendo esse vídeo e se sentir ofendido. Mas eu dou risada quando eu vejo um vegano falando. Se você não sabe o que é vegano, graças a Deus, fique longe deles. Me parece muito se aplicar a esse texto. Dentro dessa realidade, o texto diz que essas pessoas estão proibindo os outros de comerem coisas que Deus criou para serem recebidas com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O texto inicia dizendo que as pessoas se desviarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, a influências de hipócritas homens mentirosos. Mas todo aquele que conhece a verdade não cai nisso. Qual é a verdade? A verdade é aquilo que o pastor fala, que o padre fala, que o político A, B ou C fala, que o Ministério da Saúde fala, que a ciência fala. A verdade é aquilo que a palavra de Deus fala. Pastor, mas todas essas realidades podem passar por esse filtro? Sim, irmãos, sim, porque é essa palavra aqui que vai dizer para a gente o que é um espírito enganador, o que é uma doutrina de demônios, quem são os homens hipócritas e mentirosos. E eu preciso fazer um alerta para você neste exato momento. Quem disse que eu não sou um homem hipócrita e mentiroso? Que estou sendo utilizado neste momento por um espírito enganador para falar doutrinas de demônios? Não é o seu coração que vai dizer isso. Não é aquela perspectiva, aquele sentimento, sabe, que vem e diz assim: nossa, o Rafael, se é do Rafael, só pode ser verdade. Não, não é assim. A verdade, ela não é um sentimento. A verdade, ela é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. Jesus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diz que a palavra de Deus é a verdade. E é ela que vai dizer se eu estou falando a verdade ou não. Se eu e você estamos crendo na verdade ou não. Porque não importa se o milagre aconteça ou não aconteça. Se ele é um milagre de Deus ou é um milagre falso do próprio Satanás. Você só vai crer naquilo que você quer crer. Você só vai crer naquilo que você quer crer. Jesus, quando ele está no embate com aqueles homens, e eles pedem um milagre dos céus, Jesus diz para eles, na sequência do texto, a gente vai tratar isso daqui a pouco em outras mensagens. Jesus diz: vocês não vão ter milagre nenhum, porque mesmo que eu faça o milagre mais sobrenatural do mundo, vocês não vão crer. Jesus não fez só aquele milagre, irmãos.
Jesus fez os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os mortos levantarem das suas tumbas. Ele fez o maior milagre de todos os tempos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nada disso foi suficiente para aqueles homens crerem. E nada e nenhum milagre será suficiente para um incrédulo, alguém que não quer crer, passar a crer. Porque milagres, eles não são a base da nossa fé. A base da nossa fé é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que às vezes a Bíblia chama os milagres de sinais. O sinal, ele aponta para uma realidade maior do que ele. O milagre não tem valor em si mesmo, o milagre ele aponta para Deus. Nos direciona para a direção de Cristo Jesus. A gente não fica indo atrás do milagre, adorando o milagre, sendo devoto do milagre. Não. A gente vai atrás de Jesus, se curva diante de Jesus, é devoto de Jesus. E alguns vão chamar a gente de fanático, não importa, não importa. Continuamos seguindo a Jesus, seguindo a sua palavra, e somente ela é a verdade, somente ela, somente ela. Hoje tudo é chamado de verdade. Fico impressionado nos nossos dias com os nossos desvios. As redes sociais vieram abrir assim, escancarar o quanto vazio é a nossa vida. Eu não sei quantos versículos tem aqui dentro. Eu sei que eu já vi em vários lugares a contabilização. Se você entrar no Google agora, você vai achar quantos versículos tem a Bíblia. Tenho certeza que a quantidade de versículos aqui é suficiente para você passar anos e anos e anos e anos colocando todos os dias no status da sua rede social um versículo sem se repetir. Sem se repetir. Você consegue fazer isso durante anos, anos e anos, sem se repetir. Mas as pessoas pegam umas frases montadas, que eu tenho certeza que nasceram no coração do próprio Satanás, são uma ofensa à verdade de Deus, mas elas vão e colocam isso na rede social, declarando abertamente para que todos vejam: a minha verdade é aquilo que parece bonitinho e não a palavra de Deus. Quantos textos bonitinhos a gente vê? Nossa! A gente vê e é tão bonitinho, pastor, é tão lindinho e parece ser tão... E alguns eu tenho certeza que foram extraídos da boca de demônios. Porque algumas pessoas são tão inocentes, parece, que elas colocam um texto pronto lá e ainda colocam que o escritor é do meio espírita. E você sabe, né? Pessoas desse meio, eles psicografam textos de entidades espirituais, a quem a Bíblia chama de demônios. Pessoas que se dizem filho de Deus, compartilhando o texto de demônios. Quando Jesus pergunta para aqueles homens: olha, se eu expulso demônios por meio de um demônio, por quem os vossos filhos expulsam? É como se Jesus perguntasse: vocês não acreditam nas minhas ações, nas minhas palavras, mas acreditam nas palavras dessas pessoas, nas ações dessas pessoas, nesses milagres falsos? Parece que ele está apontando para a gente. Você não vai buscar aqui
como você deve ser um bom funcionário, como você deve ser um bom patrão. Não vai buscar aqui como você lida com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as autoridades. Mas o primeiro que chega do lado e diz: olha, é assim, 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 é desse jeito, e você dá ouvidos. Se eu fosse você, eu colocava na justiça. Se eu fosse você, eu me separava. Olha, eu sigo o psicólogo não sei o que ele fala sobre criação de filhos, e ele disse que é para fazer assim, 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 assim. Cada um acredita no que quer acreditar. Independente, irmão, se vier ou não o milagre, você vai continuar acreditando naquilo que você quer acreditar. E o que você quer acreditar? Você quer acreditar em Deus? Você quer acreditar em si mesmo, no seu coração? Você quer acreditar na pessoa A, B ou C? Não importa. O importante é você entender que um dia você prestará contas disso. E se naquele dia você enxergar finalmente que você deu ouvidos a demônios, não vai ser mais possível um pedido de perdão. E quando eu falo isso, irmãos, é para que todos nós possamos fazer uma avaliação. Porque eu não conheço uma pessoa sequer que acredite que está seguindo uma mentira. Todo mundo acredita que está seguindo a verdade. Todo mundo acha que está fazendo certo. Mas eu espero que você se ajoelhe diante do Senhor, faça uma oração e diga para Ele que Ele vai entender. Ele vai ver a sinceridade do seu coração. Ele vai ver que você realmente busca a verdade. E Ele vai te mostrar a verdade na palavra dEle, se você buscar de todo o coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por este momento, por essa noite especial, onde nós tivemos a alegria, o privilégio, Senhor, de entender que cada um de nós crê naquilo que quer crer. Cada um de nós define se vai crer em um milagre ou não, na palavra de alguém ou não, na Tua palavra ou não. Cada um de nós vai dizer se vai acreditar na mentira como se fosse uma verdade, ou se vai realmente acreditar na verdade da Tua palavra. Mas que essa consciência possa, Senhor, de agora em diante, mostrar para nós que nós precisamos nos posicionar diante de Ti, clamando que o Senhor nos revele a verdade, buscando a verdade na Tua palavra, buscando as orientações para a vida, para o dia a dia na Tua palavra. Senhor, não existe nada, nenhum assunto que não possa ser encontrado, Senhor, na Tua palavra, um direcionamento, uma prática, um tipo de atitude, uma palavra correta. O Senhor nos deixou esse livro que nós costumamos chamar de manual, é o manual da vida, e todo o conteúdo aqui é a mais pura verdade. Por que nós temos acreditado em tantas mentiras, Senhor? Por que nós temos terceirizado a verdade para outras pessoas, como se nós não fôssemos responsáveis pela verdade? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Senhor, a buscar sempre a resposta em primeiro lugar na Tua palavra.
Que nós possamos crer na Tua palavra, independente se houver um sinal milagroso ou não, mas que a voz do ser humano, a voz do nosso coração possa ser calada quando a verdade da Tua palavra falar. Que nós possamos acreditar com convicção e mudar, Senhor, as nossas atitudes. Que nós não venhamos a duvidar da Tua palavra, mas crer que ela é fidedigna, que só ela é a verdade absoluta, que nela nós encontramos a posição de Deus, e que nós possamos ficar na mesma posição do nosso Senhor, ao lado dele, ao lado da verdade. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial, por essa palavra, e que ela possa produzir frutos, Senhor, para as nossas vidas ainda hoje. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais 2 cânticos. Perto quer estar, que esse seja o nosso desejo, né? Sempre estar perto do Senhor, junto aos seus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Não importam
A Ele a glória. Vamos terminar honrando ao Senhor com toda a nossa adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Vamos orar para terminar o culto dessa noite. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença sentida em nosso meio, pela verdade da Tua palavra, e pedimos, Pai, que essa verdade possa ser o nosso norte para pequenas, grandes decisões, para tomada, Senhor, de posições, para direcionamento, Senhor, da nossa vida, Senhor, da nossa linha de pensamento, do nosso relacionamento contigo, do nosso relacionamento com o nosso próximo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade contida nela. E nós pedimos, Pai, de verdade, que nós possamos crer realmente nessa única verdade, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pai, eu peço, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos sobre a nossa igreja aqui, sobre aqueles que estão em casa, Senhor, nos assistindo, eu não sei quando, pela nossa cidade, pelo nosso estado, a nossa nação, pelo mundo inteiro. Que a ação sobrenatural do Espírito Santo continue convencendo pessoas a seguir a Cristo Jesus, e que nós possamos ser, Senhor, os embaixadores, os enviados, Senhor, a levar a Tua boa notícia, o Evangelho, a esse mundo inteiro. Que a graça salvadora de Cristo Jesus esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que o poder de Deus, o nosso Pai, nos guarde. Este é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória,
para sempre. Amém.